Boa tarde, turma. Para complementar o primeiro vídeo que a tia Gláucia postou, tá? Onde envolvia expressões numéricas, a tia Gláucia resolveu fazer um vídeo com vocês, tá? Com o passo a passo dessas expressões, tá? Expressões essas que vão envolver as 4 operações matemáticas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Regras para se resolver as expressões. Então, aqui no que se refere às operações de adição e subtração. Quando temos na expressão somente as operações de adição e subtração, efetuamos as operações na ordem que elas aparecem. Veja, aí aqui nós temos na letra A, 42 menos 15 mais 6. Então, aqui nós temos 42 menos 15 e 15 mais 6. Que operação vamos efetuar primeiro? Tá? Lembrando que aqui eu tenho somente subtração e adição. Quando envolve, então, adição e subtração, ou subtração e adição, nós vamos resolver as operações na ordem que elas aparecem. Então, nós vamos efetuar primeiro 42 menos 15, que resulta em 27. O que nós vamos fazer do mais 6? Eu vou copiar mais 6 igual. Se você observar, ó, aqui eu repeti. Onde que eu encontrei 27? Do resultado da subtração de 42 menos 15. O mais 6 eu repeti. Ficando agora a operação 27 mais 6. Quanto resulta 27 mais 6? Resulta em 33, certo? Então, esse é o resultado, tá? Da expressão onde nós temos 42 menos 15 mais 6. Tá? Então, aqui eu realizei a expressão passo a passo, envolvendo as operações de adição e subtração. Outro exemplo, onde eu tenho 78 mais 12 menos 13. Então, agora eu tenho novamente a operação de adição e subtração, porém, a adição vem primeiro. Se vocês observarem, o sinal que eu tenho aqui, ó, primeiro, é o de adição. 78 mais 12 é igual a 90. Terminamos a expressão? Não. O que nós temos que fazer agora? Nós temos que copiar aqui, ó, eu tenho ainda menos 13 para ser resolvido. Então, 90 é o resultado de 78 mais 12. Menos 13 igual. Agora, nós vamos subtrair. 90 menos 13 é igual a 77. Então, o resultado dessa expressão é de 77, tá? Então, o resultado foi 77. Então, aqui nós resolvemos as operações na ordem que elas apareceram na expressão, ok? Já aqui fala sobre a multiplicação e a divisão. Quando temos as operações de multiplicação e divisão, juntamente com as de adição e subtração, efetuamos as operações de multiplicação ou divisão primeiro, tá? Onde lá no primeiro videozinho que a tia Gláucia postou para vocês, fala sobre essa regra, tá? Envolvendo as expressões numéricas com as 4 operações matemáticas. Quando nós temos multiplicação e divisão, tá? Na expressão, nós vamos efetuá-las primeiro e depois adição e subtração, tá? Na ordem que elas aparecem, certo? Então, vamos lá. Aí, aqui, nós temos... Aqui está 2 menos 3 mais 9. Não é 2 menos 3, tá? O sinal aqui estava errado. É 2 vezes 3, certo? Que aqui nós estamos trabalhando com a multiplicação e a divisão, certo?
Então, 2 vezes 3, eu tenho a multiplicação. Aqui eu tenho a multiplicação e a adição. Então, 2 vezes 3, quanto dá? 6. Aí, o que nós vamos fazer com mais 9? Copiar. Mais 9, igual. Quanto dá 6 mais 9? Tá? Por quê? Porque aí nós vamos adicionar, tá? Nós vamos somar, certo? Então, 6 mais 9 são 15. 6 mais 9, 15. Então, é o resultado dessa expressão, certo? Aí, aqui, a tia Glaucia vai... nós vamos fazer, olha só, outro exemplo aqui, ó. 5 mais 3 vezes 3. 5 mais 3 vezes 3, certo? Então, quando a gente tem multiplicação ou divisão na expressão numérica, são essas operações que efetuamos primeiro. Então, o que eu vou fazer do 5? O que eu vou fazer do 5? Eu vou repetir, vai ficar 5 mais. Quantos são 3 vezes 3? 9, não é isso? 3 vezes 3, 9, tá? E agora, o que nós vamos fazer? Como nós temos apenas uma operação e é adição, nós vamos somar 5 mais 9 igual a 14, tá? Deixa eu falar, você colocar aqui. 14. Então, o resultado de 5 mais 3 vezes 3 igual a 14, onde eu tenho as operações de adição e subtração, e aí, ou melhor, adição e multiplicação. Desculpem, adição e multiplicação. Nós vamos efetuar a multiplicação primeiro, certo? Próximo slide. Vai falar agora sobre o sinal de parênteses, tá? Que ele é conhecido como um sinal de associação. O que vem a ser a associação? É um grupo, é se associar, é juntar, né? Quando temos sinal de associação, ou seja, parênteses, resolvemos as operações que estão entre parênteses primeiro, obedecendo a mesma regra. Primeiro, multiplicação ou divisão e vice-versa, né? O que é o vice-versa aqui? Divisão ou multiplicação, tá? E o segundo, né? A segunda regra, adição ou subtração e vice-versa, tá? Então, quando nós temos na expressão numérica as operações de multiplicação e divisão, adição e subtração, primeiras operações que nós vamos resolver, multiplicação ou divisão, para depois resolver as outras operações, certo? Então, aqui, ó, exemplo para vocês. Aqui, só que, deixa a tia Glaucia voltar aqui, ó. Quando nós temos a operação entre parênteses, independente da operação que está entre parênteses, ela deve ser efetuada primeiro, certo? Tá? Então, uma regrinha, tá? Nas operações que estão entre parênteses. Então, aqui, ó, a tia Glaucia colocou até em destaque. Resolvemos o que está entre parênteses primeiro. Então, aqui vai ficar, né? 140 menos 20 vai ficar 120 menos, ou melhor, não é menos, né? 140 menos 20, 120. Aí nós vamos fazer o quê? Dividido por 12 igual, tá? Então, aí nós vamos dividir agora 120 por 12, certo? 120 dividido por 12, que é igual a 10, né? 120 dividido por 12 igual a 10. Agora você vai colocar o resultado aqui depois do sinal de igualdade. Tá? Isso. Agora aqui, ó, um exemplo envolvendo a divisão.
tá? Então, aqui eu tenho, ó, 40 dividido por 1 mais 3. Primeiro, nós vamos resolver o que está entre parênteses, tá? Independente da operação. Então, o que eu vou fazer do 40 dividido? Eu vou copiar. Eu não posso mudar a posição dos números na expressão. Então, vai ficar 40 dividido... Quanto que dá 1 mais 3? 1 mais 3 são 4, que é igual. Agora ficou 40 dividido por 4, que é igual a 10. Então, a Glaucia vai colocar o resultado aqui após o sinal de igualdade. 10, certo? Então, olha só. Então, a tia Glaucia deseja para vocês, tá, uns bons estudos, uma boa semana, né, mais leve, mais light, que vai dar para vocês aproveitarem, tá, essa semaninha, certo? Então, só para retornar, pessoal, só para a gente retomar aqui, ó, a tia Glaucia vai voltar. Então, ó, então, esse segundo slide, tá, nossa segunda aulinha de matemática fala especificamente sobre as expressões numéricas, certo? Aí, aqui, a primeira regrinha é como que eu faço para resolver as expressões envolvendo as operações de adição e subtração. Como que eu faço? Tendo apenas adição e subtração, eu vou resolver as operações na ordem que elas aparecem. Aí depois, multiplicação e divisão, tá? Se eu tenho multiplicação e divisão, juntamente com adição e subtração, eu vou resolver a multiplicação e a divisão primeiro, certo? Aí depois eu falo aqui sobre o sinal de associação, que é o sinal de parênteses, tá? Então, o que está entre parênteses deve ser resolvido primeiro. Aí aqui a tia Glaucia colocou um exemplo para vocês, tá? E aqui no último, eu desejando a vocês bons estudos, tá? Então, até semana que vem, se Deus quiser, e um bom descanso para todos, tá? Que eu acredito que vocês vão conseguir descansar, tá? Beijo, turma!